Graça e paz, meus irmãos. Amém? Peço que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Está escrito o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Nós recebemos muito do nosso Senhor. Nós recebemos dele o livre acesso, nós recebemos uma nova vida, nós recebemos uma oportunidade grandiosa para nós mesmos, que é de podermos mais uma vez vivermos em comunhão com Deus e agora sermos feitos filhos de Deus. Então nos apeguemos a todas as suas promessas, a toda essa esperança que nos cerca, que nos enche, para que nós vivamos em perseverança, persistindo nesse evangelho, desse Deus maravilhoso que nos alcançou. Amém? Então vamos louvar a esse Deus de toda graça, de todo amor, de toda bondade, que tem se feito fiel em nossas vidas. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas
Senhor, meu Deus, Tu és maravilhoso, Senhor Deus, Tu és grandioso, Tu és tremendo, ó Pai. Tu és Deus santo, ó Deus, e nós Te louvamos por Tua santidade. Nós Te louvamos pelo Teu poder, Senhor Deus, pela Tua soberania sobre todas as coisas, ó Pai, em todos os tempos, ó Deus, desde a eternidade até a eternidade, ó Senhor. Meu Pai, nós Te louvamos por mais esse dia que o Senhor nos presenteou, ó Deus. Te louvamos pela Tua graça em nossas vidas, Senhor Deus, pela força que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Te louvamos pelo Teu sustento na vida de cada um, Senhor Deus, pelo Teu sustento à Tua igreja, ó Pai. Senhor Deus, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem dado a nós, ó Deus. Por toda manifestação, Senhor Deus, de Teu poder, de Tua glória, de Tua graça em nossas vidas, Senhor Deus, no nosso meio, ó Pai. Te louvamos pela nossa comunidade, Senhor Deus. Te louvamos, ó Deus, porque temos sido alvo do Teu amor, Senhor. Meu Pai, nós Te pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, ó Pai, que nós estejamos prontos para Te ouvir, Senhor Deus, atentos à Tua voz, Senhor Deus, ao Teu toque, ó Pai. Senhor Deus, Te pedimos que sejamos transformados nessa manhã, Senhor Deus, edificados pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, pela verdade maravilhosa de Tua palavra, ó Deus. Senhor Deus, grava em nossos corações o Teu querer, Senhor Deus, as Tuas instruções, Senhor Deus, e nos molda conforme o Teu caráter, ó Pai, para que nós vivamos uma vida digna de tudo que recebemos de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, continua falando conosco. Amém. Nesse momento, os irmãos que trouxeram o cantor cristão podem abrir no hino 283, mais perto.
meu Deus, de ti. A igreja pode se assentar? Passa a palavra a quem é de direito. Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos felizes por estarmos aqui juntos, mais uma manhã de domingo. E nosso irmão Josman precisou viajar, isso é uma. Certo. E ontem à noite, quando eu cheguei, a Elane me comunicou que precisaria eu fazer a lição essa manhã. Só que eu não vou usar a revista porque eu creio que para usar a revista eu precisaria de mais tempo. Então eu precisei mudar hoje o curso normal e trazer uma palavra pastoral para a igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem na segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. E nós estaremos extraindo desse texto alguns versículos. Fica aqui no meio. Nessa segunda epístola de Paulo a Timóteo, irmãos, ela foi escrita em Roma. E aqui é o ano 67 depois de Cristo, 67 da era cristã. Nós vemos nesse texto aqui, nesse último escrito do apóstolo, uma série de preocupação do nosso apóstolo Paulo. E eu gostaria de trazer para os nossos dias, já que é uma carta que ele descreveu estando na antessala da morte, onde dias depois ele terminaria a sua caminhada na terra. E sabendo que Paulo foi um dos homens mais influentes na sua época, e até hoje a mensagem trazida por ele tem sido de grande efeito. Então, se uma mente tão ampla se preocupou com algumas coisas, e considerando que eram os últimos dias dele, acredito que a gente precisa levar em consideração o que Paulo queria dizer. E para os nossos dias, como tirar essa mensagem para a gente? Nós vamos ler o versículo primeiro, depois vamos pegar alguns versículos dessa carta. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Oremos. Pai, no nome de Jesus, quero te apresentar nossas vidas, Pai, nessa manhã tão preciosa. Queremos receber esse alimento, receber esta instrução e trazer para os nossos dias, meu Pai, o que a Tua palavra naqueles dias for anunciada e aprendermos com ela. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Então observe, irmãos, essa é a última carta de Paulo e é dirigida a Timóteo. Timóteo é um jovem pastor na cidade de Éfeso. Timóteo é aquele amigo que Paulo ele encontra em uma das suas viagens missionárias. E quando Timóteo ele começa a andar com Paulo as suas primeiras viagens, ele começou a aprender ali com o apóstolo justamente como fazer as coisas de Deus, a ocupação das coisas do Senhor. Quando Paulo escreve ao seu amigo,
esse jovem pastor, o que eu acho interessante é que Paulo se preocupa com a doutrina. Paulo poderia falar sobre a filosofia da vida, Paulo poderia falar sobre a importância da esperança. Tudo isso nós podemos encontrar alguns fragmentos. Mas a preocupação desse homem é justamente o cuidado pastoral da igreja. E como nós estamos vivendo um dia de tanta informação, nós encontramos uma série de informações, e a igreja, ela sempre está envolvida com alguma coisa dessas informações. Então, o que podemos extrair para os nossos dias? Em primeiro lugar, Paulo mostra a importância de guardar o que ele havia deixado como exemplo. Eu tenho observado, irmãos, que muitos hoje são pastoreados por esses pastores de mídia. E eu tinha o costume de ir às terças, ir para a congregação da Vila Geraldo Cerqueira, e aconteceu algo estranho. Um rapazinho lá, sempre ele estava no culto, e ele trazia uma palavra de 2, 3 minutos. Eu já gostava de ouvi-lo. Aí, de repente, já ele sumiu do culto. Aí eu perguntei: Genildo, aquele irmão que sempre estava aqui no culto, o que aconteceu com ele? Aí ele falou: rapaz, ele começou a escutar um pastor pela internet, e aí se revoltou contra tudo da igreja. Resultado, esse rapaz hoje está afastado da igreja, e eu fico imaginando o fruto dessa consequência. Não existe nada tão perigoso, irmão, quanto a doutrina. Quando os louvores começaram a ser introduzidos na igreja, na época da Reforma Protestante, Lutero se preocupou muito com o que era cantado. Porque ele disse que a pior forma de trazer um ensinamento para a igreja, que seria nesse caso a mais fácil, seria através do louvor. Se um cântico não fosse usado de forma correta, ele mesmo seria a maneira de proliferar as falsas doutrinas. Por isso que às vezes o cantor cristão, ele traz sempre algo doutrinário. Se vocês olharem o cântico do cantor cristão, sempre está ali várias doutrinas inclusas. Então, trazendo para os nossos dias, a preocupação de Paulo, desde aquela época, era o que é ensinado na igreja. Talvez você pense assim: mas é tão importante o que é ensinado? Na verdade, define tudo, irmãos, porque aquilo que é passado vai ter que criar, de alguma forma, o segmento no nosso íntimo. Nós somos o que somos porque aprendemos daquela forma. A igreja, ao longo dos 2000 anos, ela se deparou com muitos problemas. Quem conhece a história da igreja, eu sei que o irmão Josué tem muito conhecimento dessa parte da igreja. Mas a igreja, desde o início, ela se deparou com alguns problemas. Se você vai ver aqui que Paulo vai dizer sobre algumas pessoas que diziam que a ressurreição já tinha acontecido. Era um problema para a igreja. Porque a mensagem dizia que a ressurreição era consumada a história da igreja na terra. Mas estava lá essa doutrina. Outra doutrina que na época foi muito combatida por Paulo foi a circuncisão. E a circuncisão era aquele pacto de Deus, desde a época de Abraão, com cada homem da casa. E isso, na época que a igreja começou a dar os primeiros passos, essa doutrina foi levada de novo a ser considerada, e Paulo teve muitas dificuldades para resolver isso. Na carta aos Gálatas, você vai ver Paulo batendo seriamente nessa parte dessa doutrina. Depois vinha outras questões, as questões com respeito à vida cristã lá onde o mundo está, lá fora. Como resolver as grandes interrogações? Afinal, o homem deveria guardar algum dia da semana? Pensemos só, irmãos. Pense que para a igreja primitiva, como esses problemas foram difíceis.
como resolver a questão? Em Roma tinha uma comunidade judaica, e essa comunidade, elas tinham participado do dia de Pentecoste, e quando eles voltaram para lá, na época que Pedro pregou, havia muitos cristãos ali agora, novos decididos. Eles tinham ido participar do dia de Pentecoste lá em Jerusalém. Agora eles voltam para Roma e trazem aquela mensagem de esperança. Mas eles não tinham a Bíblia, não tinham o Novo Testamento. Eles não tinham nada para basear a sua fé renovada, a não ser no que tinha recebido dos pais. Então, quando os primeiros discípulos começam a se interessar pelos cristãos de Roma, a comunidade cristã já estava lá. O evangelho já estava lá. E por isso que Paulo encontra Áquila e Priscila, que eles saíram de Roma, e a Bíblia diz que Paulo encontra com eles, e Paulo descobriu que eles eram cristãos, e Paulo começa a sintonizar melhor o caminho do evangelho, porque eles não tinham recebido uma instrução. Então nós encontramos ali em Roma um grande problema. E agora o que fazer? Nós devemos ter um dia separado para o evento da guarda do Senhor, devemos guardar um dia. Aí você vai ver que em Romanos 14, Paulo vai dar uma definição sobre isso, porque tinha uma comunidade judaica lá e tinha já gentios também da igreja. O que é que Paulo diz? Se alguns guardam, alguns fazem separação entre um dia e outro, outros julgam as iguais todos os dias, cada um esteja seguro em seu próprio ânimo. O que é que Paulo diz ali para a gente? Que aquilo que eles tinham como importância não era tão importante, mas cada um fizesse dessa forma como entendeu melhor. Você vê que essas doutrinas não foram consideradas por Paulo tão importantes, mas existem doutrinas, irmãos, que Paulo bateu na tecla seriamente. Então vamos aprender aqui, no último capítulo dessa carta, algumas coisas sobre essa importância. É o capítulo 4. A fidelidade e o zelo na pregação. Olha só como diz assim o texto: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Observe, irmãos, Paulo fala sobre o comportamento que deve ter diante dos novos desafios da igreja. Então, o segredo era: pregue a palavra, seja em tempo oportuno ou não. Sabe que a pregação da palavra é a coisa mais importante, irmãos, que nós podemos encontrar no cristianismo. Nós podemos orar bem e existe a necessidade da oração. Mas se você olhar, quando a igreja primitiva, em Atos capítulo 6, teve o desafio sobre como ia ser repartido o alimento para os mais carentes, e teve aquela questão dos diaconatos que surgiu ali, você vai ver que os discípulos disseram assim: olha, não é certo a gente deixar a palavra, o ministério da palavra, e a gente se dedicar a essas atitudes, essas ações de vocês. Então escolhe 7 pessoas que possam fazer isso, e nós vamos perseverar no ministério da palavra e da oração. Olha só que interessante. Por que esse ministério é importante na igreja? Primeiramente, irmão, porque a pregação é um meio usado por Deus, um meio eleito por Deus para instruir o seu povo. Então, a pregação precisa ser, de fato, direcionada por Deus.
é importantíssimo, e essa mensagem precisa ser usada em todos os tempos, tanto oportuno quanto também num tempo comum. Observe, a primeira instrução é: corrige, repreende e exorta com toda a paciência e doutrina. Aqui está como blindar o cristão. Em primeiro lugar, sempre ouvindo a palavra de Deus. E por que era importante essas pessoas serem sempre corrigidos, repreendidos, exortados a viver dessa maneira de viver, dessa forma? É que a gente tem uma tendência para se desviar. Olha, irmãos, a gente tem um coração que é tendencioso para o mal. Em primeiro lugar, porque a gente está contaminado com as marcas do pecado. O Evangelho não tirou a nossa tendência pecaminosa. Nós encontramos várias passagens que falam sobre mortificar o corpo, essas coisas que são a nossa parte piedosa da vida cristã. Mas tem uma questão: nós ainda continuamos tendenciosos para o mal. E se você for olhar em Gálatas, você vai ver que a heresia, que é o erro doutrinário, é uma obra da carne. Então, consequentemente, é uma tendência nossa partirmos para esse lado. A única forma da igreja ser protegida é quando de fato essa mensagem está sendo pregada. Agora a questão é: de fato estamos vivendo, pregando essa mensagem? Precisamos ser como os bereanos, irmãos. Comparar as coisas que ouvimos com as Escrituras. Como a gente precisa. Agora, a gente está vivendo uma época que as pessoas têm muita informação, mas cada vez mais as pessoas estão lendo menos. Justamente agora, que mais precisamos olhar as Escrituras. Tem uma passagem que diz que nós não devemos ser levados por todo o vento de doutrina. Então, presta atenção em algo. Tudo que é novo, que você nunca ouviu os seus pais da fé anunciar, e hoje está anunciando, pode acender a luzinha que você vai ver que ali tem um problema. Tudo que a igreja não sinalizou no passado, irmãos, e aparece agora, pode abrir os seus olhos. Ali tem alguma coisa. Porque não tem nada novo no Evangelho. Não existe nada novo. Deus previu tudo o que aconteceria. Então, quando você vê assim, não, é porque isso é uma revelação nova, ou e desclassifica o que foi falado no passado, tem problemas consequentemente vindo por aí. Pergunto aos irmãos: vocês acham que Deus tem a possibilidade de mudar a maneira de pensar? Porque a Bíblia diz que Ele é imutável, né? Será que Deus não sabia dos nossos desafios de hoje? Será que Deus não sabia como seria o mundo no ano 2022? Agora eu pergunto para os irmãos: vocês acham que Deus mudaria a sua forma de agir ao longo do tempo? A verdade, irmãos, é que Deus deixou a sua vontade definida desde o passado, para que ninguém pudesse esperar uma nova revelação. Então, tudo que é novo, tenha cuidado. Eu estava ouvindo falar de alguns segmentos de alguns homens da internet, inclusive uns coach, né? Pastor coach, aquela ideia de um pastor que faz a maneira nova de você entender o desafio da vida. E aí eu fui levantar o fruto de alguns desses homens. Porque Paulo, escrevendo na Bíblia, diz assim: eles não irão avante, porque a todos será manifestado o seu desvario. E eu fui observar como esses homens deixam as suas marcas ao longo da história, mostrando o erro que eles têm. Então, quando você pegar alguém que você pode estar seguindo pela internet e ver lá, levantando as grandes doutrinas e fazendo você refletir em uma ideia oposta ao que você aprendeu, abra os seus olhos, meu irmão, que você está sendo levado por esses ventos de doutrina. E você vai encontrar aqui nessa própria parte de Paulo, ele falando sobre esses desafios. No capítulo 3 dessa segunda epístola, observe:
Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Se tem um período da história da Bíblia que podemos considerar os últimos dias, é agora, irmãos. Pois os homens serão egoístas. Aqui nós entendemos qual o motivo das pessoas pensarem em si, de forma fora do normal. Avarentos, orgulhosos e arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Agora, a gente parece estar descrevendo alguém do mundo, né? Mas olha o versículo 5. Tendo forma de piedade. A aparência desses parece como piedosos, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Esse poder aqui, ele está falando com respeito ele fala sobre o poder da própria piedade. Olha o que Paulo escreve para Timóteo: foge também desses. Por que fugir? Quando é o demônio, fala assim: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas quando é uma doutrina falsa, Paulo fala que foge. É porque isso é tão contagioso. E para aqueles que têm pouca raiz, facilmente eles podem ser levados. Na segunda epístola de João, conta que nós não deveríamos receber nem em casa aqueles que trazem uma outra mensagem. O que isso quer dizer? Nós não podemos ter parte com isso. Observe o versículo 6. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só, Paulo está dizendo aqui que tem pessoas que sempre tinham o evangelho verdadeiro perto dela, mas nunca aprendiam. Olha só, irmãos, que perigo. O que acontece aqui é que tem luz suficiente, só que não tem olhos para ver. E do mesmo modo, porque James e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Sabe quem é esses dois personagens aqui? Aqueles que lançaram os cajados diante de Faraó. Você lembra que em Êxodo conta que quando o Faraó falou assim para fazer um sinal, aí Moisés mandaram lançar o cajado. Aí vira serpente, né? Aí esses dois magos aqui, eles viram para Faraó e falaram: nós também fazemos isso. Aí lançam seus cajados, aí viram duas serpentes. Aí a história termina que a cobra, que é de Moisés, tem virado, devora as outras duas serpentes. E aqui estão os nomes desses homens. O que é que eles fizeram? Eles queriam mostrar assim: não, ele tem poder, também nós temos. Resistência à verdade. Aquilo causou o quê? Endurecimento no coração de Faraó. Toda resistência doutrinária, irmãos, vai ou lhe fazer você entender o perigo dela, ou ela vai endurecer o seu coração. E quando nós temos a mente cauterizada, nós não conseguimos mais ter condição de ter vida. Você já teve aquele espaço da sua casa? Eu lembro, lá em casa tinha um lugar que nunca caía água. Eu era criança e é o chão pilado assim em terra, e eu joguei água e eu via que a água nem penetrava. Ela corria por cima já, mas não entrava. A terra estava tão seca que a água não mais conseguia penetrar nela. E aquilo me chamou a atenção. Quando o coração está insensível, irmãos, tornou tão corrupto, tão resistente às obras da graça, eles tornam impenetráveis. Só que esse povo aqui está na igreja, irmãos. Você acha que Paulo está escrevendo para o mundo? No mundo isso aqui já existia
Sempre existiu isso aqui, desde a época de Noé. A questão é quando a igreja tem os problemas também internos com esses grandes dilemas. Paulo está comparando aqui 2 homens pagãos, dizendo assim, olha, não teve lá na época de Moisés 2 que resistiram? Em nossos dias também terão. E eu fico pensando como a gente tem a tendência de aceitar tudo da igreja. A gente acha que na igreja só tem trigo. E que nós não estamos tão livres dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Mas Jesus falou que cuidado dos falsos profetas, porque eles virão a vós. Ele não falou assim, olha, talvez ele chegue até vocês, ou algum momento pode ser que vocês o encontrem. Não, ele falou, eles virão a vós. E olha só o que Cristo falou, muitos me dirão naquele dia. Eu fico pensando, irmão Josmar, quando Jesus fala assim, muitos virão. Os muitos, nós entendemos que muitos é uma quantidade sem número. E muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, nós não fizemos maravilha em Teu nome, não curamos, não libertamos. Qualquer igreja desejava ter essa obra, cura, libertação e profecia. Qualquer igreja deseja isso, irmãos. Qualquer pregador deseja muito ser um instrumento de Deus, ter essa graça de poder transmitir Deus através do seu ministério. Mas a esse grupo, o que é que está escrito? Eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Agora, o que é iniquidade? Iniquidade é um pecado que está adormecido no seu coração e você cultiva ele. Você não observa ele como erro. Você tem ele como uma prática natural. Então, se Jesus falou que não receberia eles, e eles estão na eternidade, alegando que tem direito de entrar no reino eterno, quero dizer aos irmãos, abram seus olhos, irmãos. Tenham cuidado com quem vocês seguem na internet ou quem está sendo os seus pastores. Porque eu sei que tem aí o pastor local, mas existe uma diversidade de pessoas aí que querem fazer o papel de mestre. E Jesus falou, pelo fruto conhece a árvore. E pelo fruto aqui, pelo resultado de tudo isso. Agora vamos lá. Observe o versículo 9. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Muitos desses serão julgados aqui na terra, mas sempre os seus discípulos continuarão a sua obra. Faça como os irmãos bereanos. Faça da Bíblia o seu livro de cabeceira. Pegue a Bíblia, irmãos. Ela está perto de ti. Essa é a palavra de Deus. Se você quer ser guardado, pegue as Escrituras e faça dela o seu alvo da sua história. Precisamos devolver as Escrituras em nossa vida, o lugar dela. Agora olha o versículo 10, olha o que Paulo diz. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. O que é que Paulo está dizendo, Timóteo? Tu tens visto de perto como eu sou. Tu tens visto o meu procedimento, meu propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. O que é que Paulo está dizendo, Timóteo? Tu viu já em minha vida como eu tenho sido. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Sabe o que Paulo estava dizendo? Timóteo, tu tem visto nossa vida como ela tem procedido aqui na terra. Precisamos ser imitadores, sim, irmãos, mas de fato dos homens de Deus. Homens que marcaram sua história pela causa. Em Hebreus, está escrito assim, em Hebreus 13, diz assim, lembrai dos vossos guias e do exemplo que eles deixaram. O que é que o autor está querendo dizer ali? Para imitar esses exemplos de homens que marcaram sua época com uma vida de dedicação. O que é que Hebreus está apontando? Para olhar o passado, olhar para aquelas pessoas que Deus levantou em nossa história. É muito perigoso, irmãos, quando nós estamos focalizando pessoas que nós nem conhecemos. É
é uma insegurança terrível para um cristão querer deixar ser levado por todo o vento que sopra. Agora, tem algumas passagens aqui que eu gostaria de trazer aos irmãos. No capítulo 2, nós estamos fazendo vários apanhados dessa epístola. No capítulo 2, olha que Paulo fala: tu, porém, meu filho, fortifica na graça que é em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está chamando aqui a atenção para a igreja? Para você usar recursos da piedade, da vida piedosa, que é uma vida de oração, uma vida de dedicação. Evangelho é renúncia, irmãos. Evangelho é você dizer não até para si mesmo. Evangelho é justamente essa obra. O que foi que trouxe nos evangelhos? Trouxe Cristo. O que é que Cristo fez? Ele viveu em renúncia aqui na terra, porque a vontade de Deus precisa ser sintonizada de tal forma que a minha vontade submeta a ela. Olha, tu, pois, meu filho, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Existe recurso para isso. Acho que o nosso maior problema atual é que a gente não está usando os recursos que Deus deixou para a gente. A gente tem nossos cultos de oração, que parece que nossa igreja se torna como eu dei de igreja pequena. Nossos cultos de oração parece o retrato das igrejas pequenininhas que eu tomei conta. Pouquíssima gente. E eu vi um homem falando que enquanto nossos bancos estiverem vazios nos cultos de orações, nós nunca teremos os grandes avivamentos de Deus. Como a gente precisa disso. Como a gente depende dessas coisas. Paulo está escrevendo para Timóteo: fortificar-se na graça. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Uma das coisas preciosas que eu encontrei aqui na Igreja Batista, que me ajudou muito, é a escola bíblica. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm liderado. Eu louvo a Deus pela tua vida, irmão Josman. Tem sido um instrumento de Deus para a nossa igreja. É importantíssimo o conhecimento na igreja. É isso que cuida dos cristãos na sua diversidade, fortifica a gente. A irmã Ana falou algo interessante. Ela disse assim: eu observei que os jovens só permanecem na igreja quando eles estão enraizados nas Escrituras. Eu achei muito interessante esse pensamento dela, porque não são os grandes eventos, não é o movimento, não é o retiro, não é nada disso. O que faz o jovem ser ligado a Cristo, de fato, é conhecer as Escrituras. Como a gente precisa explorar essa área. Agora, observe, não é só conhecer, crescer na graça e no conhecimento. Acho que essa parte, a graça, como a gente entende o conhecimento como o recurso que as Escrituras nos dão, a gente vai usar a graça como os meios que Deus nos dispõe para a gente também. Que é que Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações. Olha como isso é importante, irmãos. Todos os recursos que o Evangelho nos dispõe, nós usarmos. Então, esses meios que Deus nos deu, como oração, louvor e tudo isso, isso deve ser agarrado em nossas vidas. Isso deve ocupar parte do nosso dia. A igreja primitiva, ela tinha o costume de todas as manhãs se reunir. Eles se reuniam, faziam um cântico junto, congregacional, e ali o ancião ou o líder, ele dava uma palavra sobre nenhum deles ser acusado de nenhum dos pecados que a Bíblia condena. Aí eles tinham um repartir de pão rapidamente e cada um ia para a sua vida cotidiana. Esse relato foi dado pelos próprios inimigos da igreja, que assim faziam os cristãos. Que coisa interessante. Que exemplo de vida. Nossos irmãos deixaram um exemplo. Olha,
sem mídia, sem transporte adequado, uma época que a tecnologia praticamente não existia, comparado com a de hoje. Quando Paulo chega de uma cidade, alguém diz assim: acudir, irmão. Os judeus falando: aqui está o homem que transtornou o mundo com a sua mensagem. Olha que coisa. Alguém estava acusando Paulo que Paulo virou o mundo de cabeça para baixo com a mensagem do Evangelho. Agora eu fico pensando, já não tinha avião, não tinha transporte, não tinha televisão, não tinha nada disso. Mas Paulo foi entendido como líder e que ele tinha virado o mundo de cabeça para baixo, oposto o mundo pelo avesso. Assim foi a igreja primitiva. Você vê, irmãos, que o Império Romano, quando deu o ano 64 da era cristã, Nero, ele queria criar uma cidade que pudesse levar o seu nome. Só que Roma era a glória da terra. Roma tinha 14 grandes centros. Não tinha como Roma ser substituída facilmente. Enquanto Roma estivesse de pé, não tinha como Nero levar o seu projeto. Então, qual foi a ideia de Nero? Uma loucura: destruir Roma e fazer uma cidade em cima das muralhas dos restos de Roma. E assim ele fez com que alguns vândalos pudessem ser contratados para queimar Roma. Só que foi descoberto que foi ele, e aí causou aquele desconforto para a corte, e aí ele aproveitou e jogou para a igreja a culpa, porque a igreja não participava das lutas dos gladiadores, a igreja não participava nos seus atos públicos. Então os cristãos eram vistos como um povo à parte, e como tinha resistência em todas as famílias pelos cristãos, por que não culpar esse povo? Aí começou uma grande onda de perseguição. Pior também, porque os bairros dos cristãos e dos judeus não sofreram queima, onde tinha mais concentração de cristãos. E isso fez o seguinte: levar o público a pensar: bom, foi eles mesmos, porque nem os bairros dele foram queimados. A pior coisa é uma multidão enlouquecida pela cegueira. Olha nosso ano político aí. Agora imagine só hoje, com tanto entendimento. Às vezes eu fico pensando, como é que homens de bom conhecimento, universitários, deixam ser levados pela uma forma de pensamento tão pobre, tão empobrecido, que faz do homem se tornar como os animais selvagens, enlouquecidos por alguém. Estava comentando com o Gel ontem, rapidamente. As pessoas estão tão fora de si, que as pessoas fizeram desses homens aí, que a gente vê desses partidos, uma loucura. Imagine naquela época que não tinha conhecimento. Então, Nero joga a culpa para os cristãos. Aí foi uma perseguição terrível. Foi a primeira perseguição de forma global à igreja. Porque ali, como Roma era o centro, dali veio a ideia de ser perseguido os cristãos. Então os irmãos de Roma sofreram muito. E fez também com que os novos imperadores tivessem aquela ideia de a igreja é um perigo. Resultado: 10 grandes perseguições surgiu na história, quase 300 anos. Aproximadamente 270 anos a igreja foi perseguida. Aí nós temos aí as catacumbas romanas. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver. Elas eram tão aglomeradas uma na outra que atualmente, hoje, eles já conseguiram medir. Nas catacumbas são cavernas, como se, que embaixo da lei de Roma, de várias partes de Roma, que ao ponto de ligar uma a outra, eles conseguem atingir 800 quilômetros, irmãos. Debaixo da terra é o outro mundo. Ali os cristãos viveram. Ali muitos deles foram morreram, né? E ficaram enterrados ali mesmo. Esse povo viveu assim, longe de uma vida pública
considerar, para mostrar que eles eram cristãos. Eles viveram ali, trabalhavam escondido a sua fé cristã, escondendo sua fé cristã. Eles faziam seus cultos nessas catacundas que eram cemitérios. Eles faziam assim, viviam assim. Tudo isso porque o Evangelho tem um preço. Agora, vocês acham que a perseguição, o que ela gerou na igreja, tem uma grande vantagem: a perseguição purifica a igreja. Não tem motivo para um joio ficar na igreja quando ela é perseguida. Não tem motivo para os falsos profetas continuarem na igreja. A gente pensa assim, né? Porque então a igreja sofreu muita purificação com isso. Ela teve muita purificação com isso, mas não deixou de ter ainda problema. Depois desse período começa a surgir também novas ideias, os nestorianos. Os nestorianos eram um grupo que eles começaram a trazer uma mensagem aparentemente cristã, porém com um problema: eles não entendiam a divindade de Cristo. Então Jesus era um ser menor, ele não era Deus. Só que isso aí era um problema sério na doutrina cristã. A Bíblia diz que, em Atos capítulo 20, que Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Foi Cristo que morreu. Então ali está chamando Paulo literalmente Cristo do próprio Deus. João 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então você vê, irmãos, aparentemente a mensagem era cristã, mas tinha um problema ali. Você vê como a doutrina surgiu. Esses nestorianos, eles foram mais para a parte oriental. Então a China recebeu essa mensagem. Aqueles países ali em volta da China receberam logo no início essa mensagem. Mas você vê que essa mensagem não durou muito tempo. O evangelho que a China tem hoje não é mais dos nestorianos. O evangelho que a China recebeu hoje foi dos avivamentos da época de Keren, do grande pregador batista da Inglaterra. A mensagem da China foram esses homens que levantaram missionários, muito pós a reforma protestante. Quando o evangelho não é o evangelho original, ele tende a parar no meio do caminho, irmãos. O evangelho que surge com problemas doutrinários, ou ele para, ou você percebe logo na caminhada dele que ele não é a mensagem cristã. Então, você vê que a melhor forma do inimigo camuflar na igreja é parecer uma igreja. Agora observe só, o que é uma mentira? Se eu disser para os irmãos que eu vi um barco aqui em Tiruçu, vocês podem até pensar assim: pastor, não é de mentira, mas não tem sentido. Eu falo: rapaz, tem um barco ali. Aí alguém pode até pensar, como assim? Mas se eu disser assim: olha, tem um barco em cima de um truque, é mais fácil de acreditar, né? Um caminhão trucado está carregando um barco. Então, uma mentira com a base parecendo verdade é mais fácil enganar. Agora, se eu falar que tem um barco encalhado na feira, o pessoal vai rir de mim. Mas se eu disser que está em cima de um caminhão, então existe a possibilidade daquilo realmente ser verdade. A doutrina falsa é assim: ela precisa ter uma base verdadeira para ela ter livre curso diante da gente. Então, como perceber uma falsa doutrina? Porque eles virão a gente. Então, como perceber? Em primeiro lugar, você não pode basear pela pessoa que prega, porque nenhum falso profeta vem dizendo que é um falso profeta, né? Jesus falou que eles pareciam como um de nós. Então não é pela aparência. Mas você pode observar algumas senhas que Cristo deixa. Primeiro, o fruto da pessoa. Pelo fruto, conhecereis a árvore. Em primeiro lugar, qual o fruto? A gente precisa muito considerar, irmãos, o fruto. E esse fruto aqui é o fruto que o Espírito gera. Não é o resultado da missão. Se nós acharmos que é o resultado da missão, Noé foi o homem que teve menos resultado. Não levou ninguém na arca. Já Jonas,
que pregou com má vontade, que não deu esperança, foi o instrumento para salvar mais de 120 mil pessoas, não é assim que está escrito? Então não é o número que diz a verdade, que diz a veracidade das coisas. Então não é a garantia que as coisas que está crescendo de vento em popa, não é garantia de que aquilo é a verdade. Quantas igrejas surgiram em nosso país que nós encontramos problemas sérios doutrinários? Eu não acredito que não tenha filhos de Deus lá dentro. Eu creio, porque não tem como a gente não entender isso. Tem muita gente séria lá dentro. Tem muitas pessoas que temem realmente Deus lá dentro. Mas quantas igrejas surgiram desde o ano 1975 para cá, e que claramente a gente encontra problemas sérios diante deles, e eles mesmos sabem disso. E teve décadas que essas igrejas cresceram com vento a popa. E parecia que as igrejas mais históricas seriam esquecidas. Eu lembro porque eu era dessa igreja aqui, desde quando eu era adolescente. E eu lembro que teve uma saída aqui da igreja batista, estava lembrando disso esses dias. Parecia que a batista ia fechar, irmãos. Eles imigraram para outra igreja. Teve um dia que eu estava aqui na frente, eu não lembro qual local, era aquele pisozinho amarelinho. Os irmãos mais velhos da igreja devem lembrar disso. Aqueles bancos antigos. E eu pensei assim, eu tinha 12 anos. Isso tem o quê? 31 anos atrás. Olha, muitos de vocês aí nem nascido era. Aí eu lembro, eu pensei assim, é um dia de domingo. Nós não tínhamos quase ninguém. E eu pensei assim, cadê o povo da igreja? A igreja estava tão pura. Eu acho que não enchia nem 2 bancos, já. E eu fiquei com essa lembrança, cadê esse povo da igreja? Eles emigraram para outra igreja. E os que vinham, que participavam da igreja, não estavam no dia do culto. Parecia que tudo ia acabar. E teve um período dessa igreja aqui, irmãos, que ela fechou. Eu olhei na ata. Tem uma parte enorme de tempo que não tem nenhum registro. Aí alguém me comentou, é porque ela fechou um tempo. Ela nasceu em 1946 aqui em Tiruçu, né? Então um período ficou fechado, por causa de um escândalo que teve na época. Agora, observe só, irmãos, quando essas igrejas de vento em popa estavam soprando aqui na nossa cidade e ameaçava tudo da gente. Hoje, você observe a história delas hoje. Parou aquilo tudo. Você vê, elas não são mais ameaça. Aquela ideia toda, você vê que muitas dessas igrejas estão até em crise para conseguir manter-se. Então, a garantia não é acreditar que, que se não fosse de Deus não estava crescendo. Não use esse padrão. Segunda coisa, para você observar um erro, tenha cuidado. Nós temos a fé como nosso lema para conquistar as grandes coisas de Deus. Isso é verdade. Mas tenha cuidado quando só esse instrumento é usado. Lembra que o alvo das nossas vitórias é uma vida mais piedosa diante de Deus. Então, Paulo diz assim em Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse toda a fé, ainda que eu tivesse todos os dons, eu não tivesse o que? Amor, né? Aquele sentimento que dá o início ao Evangelho. De nada me adiantaria. Então, se até as conquistas que a fé me dá, sem o verdadeiro princípio do Evangelho, não deve ser o meu alvo, que Paulo está condenando ali, de nada me adiantaria, eu não posso entender que uma igreja que lhe estimule a fé, a confiança, sem a base como princípio, se também ela tem o Evangelho puro. O Evangelho puro, ele não é um evangelho atrativo, mas o mundo carece dele. Eu estava pregando ontem no aniversário de Gladys, e os irmãos conhecem a maneira de pregar, não tem nada de mais que não seja as próprias Escrituras. Mas 90% do povo ali era descrente. E eu preguei sobre o Pai Nosso. E falei sobre o que Cristo queria dizer.
Aí eu percebi, várias pessoas começaram a vir conversar comigo. Alguns eram cristãos, outros não eram. E eu fiquei admirado, falei, olha só que interessante. Essas pessoas disseram que aquelas palavras tocou o coração deles. O Evangelho, irmãos, é o que o mundo mais quer, o Evangelho. Quando Billy Graham estava na Inglaterra, e várias cartazes anunciando a mensagem, que ele estaria em alguns lugares pregando, a multidão, um fluxo enorme de pessoas começaram a ir para os grandes locais da concentração. Aí um grande general de guerra, já na época de uma idade avançada, ele teve um momento com Billy Graham. 5 minutos que ele teria com Billy Graham. Aí a primeira coisa que ele fez, ele pegou assim na mão e falou assim, jovem, o que é que você fala que a multidão deseja ouvir? Aí ele disse, o mundo carece de Cristo, Senhor. As pessoas desejam Ele. Olha, irmãos, nós temos a mensagem que o mundo anseia por ela. Agora tem que ser o evangelho puro. Não é um evangelho que faz uma série de combinação para atrair o mundo. As almas anseiam pelo seu Criador. E nós temos essa mensagem. Então, quando a igreja, ela, ao longo da sua história, quando vários segmentos da igreja apontou assim, a prosperidade, uma forma de atrair as pessoas, a libertação, o enchimento, essas coisas, tudo que a igreja usou para atrair, isso aí foi uma maneira que ela usou para estimular as pessoas, mas na verdade o evangelho puro é atrativo. Então a igreja precisa preservar as fontes de tal forma pura para que ela possa saciar de fato os sedentos. Então olha que Paulo diz, tu pois, meu filho, fortifica-te na graça que ainda está em Cristo Jesus. Olha, eu tenho uma passagem de Paulo, que Paulo está perante o rei Agripa II. Agripa II, ele é filho, Herodes Agripa II. Ele é filho de Herodes, que na época participou da morte de Cristo. E esse aqui é o filho dele. Aí, ele está ali com a sua irmã Berenice. E ele chega lá na cidade de Cesareia. E aí, o governador da região falou assim, olha, rei, aqui está um homem chamado Paulo. Ele anda anunciando a mensagem aí do Evangelho, a mensagem cristã, e ele apelou para Roma. E eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho que mandar um preso, mas eu tenho que notificar a acusação contra ele, só que eu não sei nem o que pôr contra ele. Eu queria que o senhor, como o senhor conhece muitos costumes judaicos, que o senhor pudesse me ajudar. Aí Agripa fala assim, eu queria ouvir esse homem. Aí combina para outro dia, Paulo poder falar. E aí narra, irmãos, que quando Paulo é levado ali à corte, para poder fazer um panorama da sua vida, para Agripa dizer o que é que aquele homem deveria pôr na carta que ia mandar a Roma, para mandar Paulo. Paulo faz um discurso ali. E Paulo começa a contar da sua experiência, da sua vida cristã. E quando Paulo termina, porque o governador, ele ficou tão levado pela palavra de Paulo, que ele falou, Paulo, as muitas letras estão te enlouquecendo. Ele fala, não, Pôncio Festo, não são as muitas letras. O rei que está me ouvindo aí sabe do que eu estou falando. Aí o rei Agripa olhou para Paulo e falou assim, Paulo, por pouco tu me persuades a se tornar um cristão. Sabe o que o texto quer dar a entender? É que ele foi tocado de tal forma que ele foi levado pela palavra ao ponto dele perceber a verdade de Deus naquela mensagem. Olha, aí ele vira para o governador e fala assim, olha, a gente poderia soltar esse homem se ele não tivesse apelado para Roma. O evangelho puro, irmãos, é o que o mundo mais anseia. Você vê, Paulo estava pensando em ser julgado, e agora você vê Paulo conquistando até o coração do rei. Aí quando Paulo chega de Roma, a Bíblia diz que no ano 67, Paulo teve lá 2 viagens. Uma, ele consegue ir até a Espanha. Eu creio que foi nesse período que Nero incendia Roma.
Só que Paulo volta da Espanha e ele está em Roma de novo. É aí que ele escreve a segunda carta a Timóteo. E olha só, Paulo conta que ele foi preso de novo, porque você vê que em Atos 28 termina com Paulo preso. Ele é liberto ali, irmãos, ele recebe a liberdade, aí ele vai à Espanha, como ele prometeu, que o sonho dele era ir à Espanha. Ele volta, quando ele volta, é por volta do ano 67, aí Paulo de novo é preso, é porque é o período que os cristãos estão sendo perseguidos. Aí ele escreve a Timóteo. E quando ele escreve a Timóteo, ele pede para trazer algumas roupas, alguns pergaminhos, mas ele conta um pouquinho do relato de como foi o julgamento dele em Roma. Observe. É o versículo 6 do capítulo 4. Observe. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Observe, olha o que ele vai dizer. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas era um companheiro de Paulo, que andou com Paulo por um tempo, que viu coisas gloriosas, deixou o evangelho. E foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Esse Lucas aí é o que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Toma comigo Marcos. Lembra que esse Marcos foi o primeiro companheiro de Paulo, em Atos 13. Quando ele sai acompanhando Paulo com Barnabé. Ele é primo de Barnabé. Aí tem um problema, Paulo não quer mais ele. Agora no final da história, o que é que Paulo fala? Pega Marcos e traz Interessante isso aqui, irmão. Só isso aqui dá uma mensagem. Traz ele, pois ele é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha que interessante, irmãos. Eu estava vendo alguém falar. Paulo está mandando trazer a capa, trazer os livros. O maior defensor do Evangelho está sem roupa nem para cobrir o frio de Roma. Só isso aqui destruiria a doutrina da prosperidade, como era anunciada. Porque era de esperar que Paulo aqui era para estar na polpa, né, no máximo. Aqui está o nosso grande homem de Deus pedindo coisas simples para não ser esquecido. Versículo 14, ele não deixa de denunciar alguém, Alexandre, o latoeiro. O que é latoeiro? É que causa só zoada. Tem gente que na nossa vida vai passar, irmãos, que só faz barulho. Olha, ele causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Paulo está falando para Deus julgar esse homem. Tu guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Agora Paulo vai descrever o que aconteceu na primeira instância ali do seu julgamento. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Rapaz, o homem que revolucionou o mundo, não tinha ninguém lá na corte. Não tem nada tão triste, irmãos, quanto você olha para o seu lado e não vê um amigo. Eu lembro de um conhecido nosso que eu soube que ele ia ser julgado, aí eu fui na audiência. Ele ficou em uma alegria tão grande quando viu. E aqui Paulo está dizendo que ninguém estava lá no dia que ele foi julgado. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Olha, mas desconsidere isso. Versículo 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Olha, Paulo não está preso. Por que ele está falando da pregação? É que onde Paulo era para ser sentenciado, irmão, Paulo se torna um mensageiro de Deus. Ele sabia que Deus era com ele. Mesmo lá, a mensagem não deixou de ser anunciada. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertada da boca do leão. Aconteceu alguma coisa aqui nesse julgamento de Paulo, que a ideia de condenação foi mudada. A influência do Evangelho na vida dele, a mensagem que ele trouxe naquela corte, fez com que o natural, que seria o julgamento dele, foi ali substituído por uma aceitação. Eu fui liberto da boca do leão.
O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Paulo morreu. Na segunda instância disso aqui, ele foi condenado. Mas ele morreu na época certa. No período certo. Somos imortais, irmãos, enquanto Deus não cumpre o seu papel, o seu propósito em nós. Esse foi o ditado de John Battle, quando nas ilhas onde havia vários canibais, alguém falou com ele: John, cuidado, você vai ser morto. Aí ele gritou: eu sou imortal enquanto Deus não cumprir o seu propósito. Que Deus possa nos ajudar, irmãos. Lembre-se disso. A doutrina é tão importante que Paulo pega a sua última carta, escrita a um mortal, e se preocupa com ela. Não pense que doutrina é algo a ser desconsiderado. Cuidado com os pastores da internet. Lembre-se que eu estou lhe avisando hoje. Tenha cuidado. Tenha cuidado com essas informações que trazem uma luz aonde a igreja nunca acendeu. Tenha cuidado com aquilo que você não aprendeu nos santos homens que passaram na sua vida, que foram seus instrumentos. Deus não traz nada novo. E outra coisa, Deus não muda. Tudo que Deus falou que é de uma forma, vai continuar daquela forma até a consumação do século. O que é que está escrito? Passará o céu e a terra, mas minhas palavras jamais passarão. Deus não tem como mudar, irmãos. Então, quando alguém traz uma ideia nova, não, mas isso aqui deve ter mudado. Deus nunca mudou. E finalizando, lembre-se disso. Doutrina que não procede de Deus, por mais simples que seja, elas têm problema sério. Um pequeno mosquito não pode derrubar um grande homem? Mas é tão pouco. Mas é que as coisas pequenas crescem. Então guarde a palavra de Deus. E outra coisa, irmãos, eu quero deixar aqui para os irmãos: tenha cuidado com essa nova ideia de religiosidade. As pessoas pegaram esse tema agora, religiosidade, e está destruindo tudo que a Bíblia chama de bons costumes. É bons costumes, e agora esse nome religiosidade, qualquer prática honesta e boa, as pessoas falam: isso é religiosidade, como se aquilo fosse uma coisa ruim, banal. Eu conheci alguém, ele andou comigo uns dias, aí ele virou para mim e falou assim: eu tenho observado que você é muito religioso. Eu não sabia se aquilo era elogio ou se aquilo era reprovação. Eu fiquei na dúvida, né? Aí eu entendi depois, era reprovação. Falei: rapaz, tu chama religiosidade os bons costumes? Então, irmãos, tenham cuidado. A Bíblia diz que os bons costumes têm que ser guardados. Não mudeis os marcos antigos, está em Provérbios. Tem muita gente mudando os marcos da sua fé, irmãos, porque ouviu tal pessoa dizer. Olha, eu digo para os irmãos: todo o cristão que está enraizado em suas escolas bíblicas dificilmente tem problema na sua vida cristã. Então valorize isso aqui. Valorize isso aqui, que isso aqui é muito importante. Você não está aberto para o mundo lá fora. E segunda coisa, irmãos, eu vivi aqui um tempo, mas eu saí. Eu creio que essa igreja, Deus deu muita luz. E isso é um privilégio que nós temos. Então valorize isso e dê a honra às pessoas que Deus usa para isso. Isso é muito importante para a igreja. Em terceiro lugar, lembre-se, nós não podemos sair do que Deus deixou. Deus não muda. Essa é a palavra de Deus para a gente. Então guarde ela. Como o salmista diz: guardei a tua palavra em meu coração. Para o quê? Para não pecar contra ti. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe. Eu não sabia nem que o irmão Josmã ia estar aqui. Quando o CPF fica perto do CNPJ, né? Eu não usei a revista, irmãos. 10h20 da noite, ela me falou: tem que ser contigo. Aí eu pensei: bom, eu não estou familiarizado com a revista para dar. É melhor fazer uma palavra pastoral. Aí quando eu vejo o irmão aqui, eu falei: rapaz, e agora? Se eu soubesse, tinha virado a madrugada. Mas que Deus abençoe, irmãos. Eu louvo a Deus pela tua vida, irmão Josmar, e por todo instrumento que tem sido para essa igreja. Amém? Amém. Então estaremos com nossos irmãos do Ministério de Louvor e depois despedindo.
Amém. Peço que a igreja se coloque de pé. Nesse momento, nós estamos com a oportunidade de entregar os dízimos e as ofertas. Como o pastor falou, Deus tem sido muito gracioso com a gente, com a nossa igreja, com a nossa comunidade. E esse é o momento de contribuir para que essa obra maravilhosa continue sendo ofertada em nosso meio, para que fazer a manutenção de todo esse serviço, né, que tem abençoado tanta gente. Então vamos louvar o nosso Deus. Senhor meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua bondade em nossas vidas. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus. Te louvamos pela tua palavra que foi ministrada nessa manhã, Senhor Deus. Meu Pai, nós te pedimos que aquilo que o Senhor falou à tua igreja permaneça em nossos corações, ó Deus. Que tua palavra seja lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos de verdade, Senhor Deus. Que tua palavra seja a nossa guia, Senhor Deus, para que nós vivamos conforme os teus propósitos para as nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor faça florescer em nós cada vez mais, Senhor Deus, uma vida de fidelidade a Ti, ó Pai. As Tuas promessas, Senhor Deus, ao Teu querer, ó Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos
pela tua obra, Senhor Deus, pelas bênçãos que temos recebido, ó Pai. Te agradecemos pela tua ação em nossas vidas, Senhor Deus, em nosso meio, ó Pai, por toda a graça, Senhor Deus, que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, ó Deus. Te pedimos que o Senhor continue conosco, Senhor Deus, nos leve em paz para casa, Senhor Deus, nos traga de volta por todos os dias de nossas vidas ao teu santo templo, Senhor Deus. Nos traga de volta a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã e pedimos essa bênção, meu Deus, para todo esse dia e a noite, meu Pai, no nome do teu Filho Jesus. Que Deus abençoe, irmãos, até a noite, no nome do Senhor. Que a graça do nosso Pai e a